Todo episódio que aconteceu com o Japão, quando criou volatilidade em todos os mercados, teve a ver com o carry trade. Então, para quem não conhece, é a movimentação financeira, onde você pega dinheiro emprestado numa moeda mais fraca, como o iene, a juros praticamente a zero, né? E que você usa para investir em uma moeda mais forte e que paga mais. Então, você pega essa arbitragem. E o maior carry trade do mundo, basicamente, foi entre o Japão e os Estados Unidos. Eu falo sobre isso nesse podcast bastante, né? Então esse capítulo vai ser um pouquinho mais curto. Se você estiver ouvindo algum barulho aqui de fundo, não ligue, porque infelizmente eu estou aqui no meio do... literalmente no meio do furacão, né? Estou fazendo esse capítulo para ver se já deixo ele gravado caso eu tenha algum problema para fazer o upload, né? Infelizmente aqui na Flórida não está muito tranquila a situação. Mas vamos lá, tem que continuar. Então, depois desse evento, não se falou muito mais sobre esse assunto, né, sobre o carry trade, quando teve uma estabilidade maior em relação aos mercados, né, principalmente nos Estados Unidos, com a bolsa voltando e cada vez mais perto das eleições. Você também está tendo um otimismo muito grande e já volta a se falar sobre o soft landing novamente, né? Principalmente com a quantidade de empregos que foram gerados. Então a gente está nessa euforia, mas que quando você vê os dados do que realmente está acontecendo, alguns indicadores específicos que não se fala muito, é isso que eu queria comentar hoje, que o Japão vem fazendo uma retirada silenciosa dos Estados Unidos, vem retirando esse capital dos Estados Unidos. Então, mas como que isso está acontecendo? Na verdade, a grande questão é que o carry trade não era para ser muito um assunto para que todo mundo conhecesse, porque é como se fosse os segredos dos hedge funds, né? Ou dos fundos, ou dos bancos, porque é a forma que eles gostam de ganhar dinheiro quando você trava nas duas pontas. Mas para isso acontecer, você precisa de uma certa estabilidade. Ninguém quer que você tenha uma movimentação muito grande em relação ao câmbio, nem em uma moeda, nem em outra, e mudança de juros muito drásticas, principalmente porque essas operações são alavancadas. Elas usam de dinheiro emprestado muitas vezes e aumenta bastante o risco dessas operações. Então, só que por que está tendo uma retração nesse mercado? E existe uma sensação cada vez maior dos investidores japoneses de que o risco sistêmico em investir nos Estados Unidos está aumentando, ou seja, os japoneses não estão comprando muito essa questão do soft landing americano. E um dos maiores indicadores, inclusive eu quero comentar aqui de um tweet, mas também de um artigo escrito pelo Jeff Snyder, né, no Eurodollar University, que é exclusivo, falando sobre esse movimento baseado no que a gente chama de Ripple Fails. Então o que acontece? Para você pegar empréstimo na moeda, fazer esse carry trade acontecer, você usa o famoso colateral, que é a calção, que eu sempre falo nesse podcast, para você poder justamente pegar esse dinheiro emprestado. E ele precisa ser líquido o suficiente para que você possa liquidar à medida do possível, caso você tenha algum tipo de problema, inadimplência, etc. Ele melhora a segurança. E obviamente, os bonds americanos são os mais líquidos do mundo, são os mais utilizados e são a espinha dorsal desse sistema que a gente chama de Ripple, né? Então, ele age como um empréstimo, mas é como se fosse uma recompra. Então, eu tenho meu colateral, eu preciso de dinheiro, então eu vendo para você esse colateral por um preço X e já com a promessa de que no dia seguinte, ou daqui a 3 dias, ou daqui a 7 dias, eu vou recomprar isso de você por um preço maior do que você comprou de mim. Então você compra e eu recompro. E aí essa diferença acaba sendo o juro, e isso acaba sendo usado como empréstimo colateralizado, percebe? Agora, existe um indicador que a gente chama de Ripple Fail. O que significa isso? Às vezes, né, cada parte que está envolvida nisso, ela tem que segurar o seu lado da barganha, né? Então você tem que um lado tem que aparecer com a grana para comprar o colateral e o outro lado precisa voltar com o colateral. Mas como o dinheiro circula na economia, esse colateral não fica parado, nem o dinheiro fica parado. O que interessa é que na data acordada, cada parte apareça com o colateral e com o dinheiro. E quando você tem uma situação onde as pessoas ou um lado não aparece com o colateral ou não aparece com o dinheiro, você não consegue completar a transação. E isso acarreta no que a gente chama de Ripple Fail. É uma falha do Ripple, não é nenhuma inadimplência. São coisas um pouquinho diferentes. Isso, na verdade,
ele é caracterizado mais pela falta do próprio colateral ser devolvido do que outra coisa. Você fala assim, meu Deus, mas por que o colateral que foi dado, ele não vai voltar a aparecer? Porque justamente ele é escasso. Por incrível que pareça, mesmo a dívida americana sendo exponencial, extraordinária e crescente, a sua demanda, como eu disse, ela é mais crescente ainda, principalmente por crédito. E isso faz com que você tenha o empréstimo do seu colateral. É isso mesmo que você ouviu. Então, mesmo você tendo uma operação que deveria ser super segura, enquanto eu estou numa operação de Ripple, eu faço outra operação de Ripple com o mesmo colateral. Percebe onde os problemas começam a surgir? E aí, se você tem um determinado uso e ele não aparece para entrar na outra ponta, você não consegue cobrir o cobertor fica curto e aí você consegue criar mais problemas e um sistema que não deveria criar problemas. Você percebe ali a sofisticação em uma coisa que não deveria ser, se você quisesse aumentar a segurança, mas obviamente o grande objetivo é você criar novos produtos, novas formas de fazer você ganhar mais dinheiro. E aí, esses Ripple Fails aumentaram bastante. Isso significa que um dos maiores sintomas, né, uma das causas possíveis, porque ninguém consegue ver exatamente o que acontece no mercado Ripple, porque é um mercado obscuro, afinal de contas, todo o sistema do dólar é obscuro, você não consegue ter o colateral na hora que você precisa. E isso cria uma falta de liquidez para quem está fazendo carry trade. Isso dá medo nos bancos japoneses, ou seja, você vai precisar desalavancar e começar a sair dessa sua posição, porque isso é um grande indicador, é um leading indicator, né? um indicador antecedente de que você pode ter sérios problemas pela frente, principalmente quando você está alavancado na sua operação, porque se você não conseguir sair do seu carry trade e voltar, repatriar o seu dinheiro para pagar os seus custos, você pode tomar uma margem que a gente chama, né? Um margin call vindo de quem te emprestou o dinheiro em ienes, e aí você não vai ter o dinheiro para pagá-lo de volta. E aí começa todo um problema em cascata. Então, aos poucos, os fundos japoneses estão começando a retirar cada vez mais de forma silenciosa, mas lentamente, para não criar um grande alarde. Ninguém quer criar uma grande volatilidade no mercado para voltar a fazer essas posições, repatriar essas posições para o Japão, percebe? Então esse é um movimento que vai ser bastante interessante a gente poder avaliar o que está acontecendo e reflete um dos graves problemas que vem acontecendo no sistema euro-dólar, que mostram a falta de colateral e muitos outros problemas, né? Ou falta de liquidez ou uma tensão maior, principalmente pela percepção maior de risco no mercado. Enquanto isso, você continua com uma narrativa muito grande em relação ao crescimento da economia americana, o PIB continua indo maravilhosamente bem, o desemprego recuou e agora estamos próximos de uma grande eleição onde nós controlamos a inflação e agora estamos controlando também o desemprego, ou seja, nós teremos um soft landing ou até um no landing. Então essa que é a grande dualidade para você poder avaliar. A narrativa sempre por um lado e embaixo, principalmente oculto, né, no lado oculto da economia, você vê os Ripple Fails que ninguém fala de forma alguma. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos, né? Mas, obviamente, da mesma forma que nesse podcast a gente comentou sobre os possíveis perigos, né, de um carry trade japonês, ele, com certeza, até agora, está longe e muito longe de acabar.